Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Criminosos têm usado um mecanismo de contestação de compras oferecido por operadoras de cartões. Um empresário perdeu quase R$40 mil depois que falsos clientes pediram a devolução do pagamento, mesmo depois de receberem os produtos. Em menos de um mês, esse empresário que atua no ramo de cozinha industrial foi vítima 2 vezes da mesma fraude. Depois de negociar equipamentos por aplicativo de mensagem, ele fez as vendas online para supostos clientes, que se apresentaram como Antônio e Gedalberto. Ambos fizeram as compras no nome de outras pessoas. O Antônio fez a compra no cartão de um homem chamado Francisco, que ele alegou que era o seu sócio. E o outro, Gedalberto, fez a compra no cartão de uma pessoa chamada Marlene, que ele alegou ser a esposa dele. As mercadorias foram retiradas na loja, como mostram as imagens do circuito de segurança. Dias depois, para a surpresa do empresário, as compras foram contestadas junto à operadora de cartões. Ele amargou um prejuízo de quase R$38 mil. A gente não sabe se alguém utilizou um cartão de crédito clonado de pessoas que depois identificaram ali que há uma compra que eles não realizaram, ou se essas pessoas donas do cartão de crédito fazem parte desse esquema, dessa fraude que gerou um dano enorme para o meu cliente. O mecanismo usado é o chargeback, que em português significa estorno. Quando um cliente contesta uma cobrança no cartão de crédito ou de débito e pede a devolução do valor. No entanto, criminosos têm se aproveitado desse recurso para fazer compras de itens caros. E aí o comerciante fica sem a mercadoria e sem o pagamento. As operadoras de cartão aceitam a contestação por entender que o cliente não recebeu o produto ou que a compra foi realizada de maneira fraudulenta. Mesmo com todas as provas, Fábio não conseguiu resolver o problema com a operadora e entrou na justiça. Eu emiti a nota fiscal, eu fiz a entrega, eu fiz tudo. Eu vendi, eu entreguei a mercadoria. Quem que paga a conta? Eu. Para especialistas, os comerciantes devem adotar medidas que comprovem a autenticidade da transação. Confirmar a identidade do titular do cartão é uma delas. Uma outra medida que pode se ter é olhar sempre se a compra está dentro do padrão, se ou a quantidade de itens que está sendo pedido faz parte do cotidiano da empresa, ou se é um pedido elevado. Tentar se prevenir da maior forma possível com a documentação correta. A operadora de cartões que aceitou a contestação das compras no caso que mostramos não respondeu aos nossos questionamentos. 6 pessoas de uma quadrilha que fazia transferências bancárias de vítimas de roubo foram presas em São Paulo. O chefe do grupo, conhecido como Rei do Pix, ostentava uma vida de luxo nas redes sociais. Para a polícia, essas pessoas fazem parte de uma das mais violentas quadrilhas do Pix de São Paulo. Muito violentos, extremamente violentos. As vítimas ficaram horas com eles dentro de casa, mantidas sob violência e grave ameaça. 6 suspeitos foram detidos hoje pela manhã. Outros 2 já estavam presos. Entre eles, Hércules Reinan de Oliveira, de 25 anos, conhecido como o Rei do Pix. Segundo as investigações, ele esteve envolvido no roubo desta residência na capital paulista no começo do ano. Por meio do Pix, os criminosos forçaram a família a fazer transferências bancárias que chegaram a R$100 mil. Eles ainda levaram 2 carros das vítimas. Nas redes sociais, Hércules gostava de ostentar a vida de luxo, bancada com o dinheiro do crime. A mãe da Toma! Depois que Hércules foi preso, a polícia avançou nas investigações e conseguiu identificar outros integrantes da quadrilha que tiveram os sigilos bancários quebrados. A partir daí foi possível rastrear de onde vinha o dinheiro que eles movimentavam e como funcionava o esquema criminoso. Os policiais descobriram que o grupo usava várias pessoas para receber e repassar o dinheiro roubado das vítimas. A namorada de Hércules, Milena Fernandes, que não foi encontrada pela polícia, seria uma delas. A investigação mostra que o casal fazia movimentações bancárias constantes e de grande valor. Veja agora outras notícias do dia. Mesmo sob pressão, ministra do Turismo fica no cargo. CPI aprova a convocação de Anderson Torres e rejeita de Gonçalves Dias.
Nossos enviados especiais à Colômbia mostram a briga pela guarda das crianças encontradas na selva. Trump se declara inocente em caso que investiga ocultação de documentos secretos. Na série especial, as vítimas da combinação de álcool e direção na madrugada de São Paulo. Oferecimento: Bradesco. Renegocie suas dívidas com condições especiais. O Instituto Adolfo Lutz confirmou 3 mortes por febre maculosa na região de Campinas, interior de São Paulo. Só esse ano já foram registrados 12 casos da doença no estado, com 6 mortes. A mais recente é a de uma mulher de 28 anos. Ela esteve no mesmo evento frequentado por um casal que também morreu com a doença. As 3 pessoas morreram na última quinta-feira. Dias antes, a dentista Mariana Giordano e o namorado dela, o piloto Douglas Costa, procuraram o hospital com febre, dor e lesões vermelhas na pele. O casal e a mulher, que não teve o nome divulgado, estiveram na mesma festa em uma fazenda em Campinas no dia 27 de maio. O Instituto Adolfo Lutz já tinha informado que Mariana teve febre maculosa. Os outros 2 diagnósticos foram confirmados hoje. A febre maculosa é uma doença infecciosa causada por uma bactéria, transmitida principalmente pelo carrapato estrela. A capivara é um dos animais silvestres mais associados aos surtos de febre maculosa. Depois de picado por um carrapato infectado, o animal passa a contaminar outros carrapatos e daí a doença pode chegar ao ser humano. Mas os médicos fazem um alerta. Animais domésticos que são levados para áreas de mata ou floresta também podem ser infectados e transmitir a doença. O tempo de incubação é de 2 a 14 dias. Se tratada logo, a febre maculosa pode ser facilmente curada. O tratamento é com antibiótico. Esse antibiótico, nos casos leves, pode ser administrado de forma via oral e reduz muito a mortalidade. Se não tratado, a mortalidade chega de 50% a 70%. Se tratado, isso reduz para menos de 10%. Os diagnósticos de febre maculosa ocorrem principalmente nas regiões sul e sudeste. São Paulo é o estado que registra o maior número de casos e mortes causados pela doença. Ano passado, foram 62 casos com 44 mortes. O índice de letalidade que passa de 70%, praticamente o dobro do índice geral no país, com 190 casos e 70 mortes. O paciente, quando ele vai até essas regiões, que sabidamente existe a presença do carrapato, é importante ele usar roupas claras e que cubram todo o corpo, para evitar o contato com o carrapato. E por que roupa clara? Porque fica mais fácil identificar a presença do carrapato ou não. Também indica o uso de botas e a questão do carrapaticida ou inseticida, os protetores, para tentar evitar o contato com o carrapato. A avó materna das crianças encontradas na selva, na Colômbia, disse que vai brigar pela guarda dos 4 menores. Nossos enviados especiais mostram que ela acusa o pai dos 2 irmãos mais novos de violência doméstica. A mulher dele e os filhos teriam sido agredidos. De acordo com a versão da família de Madalena Mucutui, a mãe das crianças, o pai dos 2 menores mais novos os maltratava. Manuel Hanock nega. Os avós maternos também questionam uma declaração de Hanock. Segundo Narciso Mucutui, Madalena morreu logo após a queda da aeronave em 1º de maio. Já Hanock disse que a esposa sobreviveu por 4 dias e teria dito para as crianças saírem em busca do pai. O governo colombiano não informou onde o corpo da mãe das crianças foi encontrado. Além dela, o piloto e um líder indígena também não resistiram ao acidente aéreo. As crianças foram encontradas depois de 40 dias. O avô materno e o pai das crianças concordam, porém, sobre a heroína dessa história. Os relatos mais recentes deixam claro que as 4 crianças só conseguiram sobreviver por tanto tempo na floresta por causa de Leslie, que apesar de ser a mais velha dos irmãos, tem apenas 13 anos de idade. O avô materno conta que foi ela que salvou a bebê de 1 ano,
que estava no colo da mãe. Leslie também conseguiu pegar 3 quilos de farinha de mandioca que estavam na aeronave. Foi isso que eles comeram por 4 dias. O conhecimento da filha mais velha sobre as frutas amazônicas também contribuiu para a sobrevivência dos irmãos. Segundo Narciso, os irmãos se escondiam quando ouviam o barulho de helicópteros ou de soldados. Eles tinham medo. A mais velha chegou a tapar a boca dos mais novos para que eles não chorassem e chamassem a atenção. Ele afirma. Ela tapava a boca do pequenito para que não chorasse. Enquanto as famílias lutam pela guarda, as crianças continuam se recuperando bem. Os boletins médicos divulgados diariamente pelo Hospital Militar de Bogotá indicam uma melhora satisfatória depois de 4 dias de internação. Momentos que têm sido usados também para recuperar o sono. Cerca de 70 soldados seguem à procura do cachorro usado nas buscas das 4 crianças resgatadas na floresta amazônica, na Colômbia. E esse cachorro, chamado Wilson, teria passado alguns dias com essas crianças na mata, mas agora ele está desaparecido. O cão de buscas Wilson, um pastor belga de 6 anos, foi a chave para encontrar várias das pistas que indicavam que as crianças estavam vivas. Relatos apontam que, em algum momento, o cachorro encontrou as crianças e passou um tempo com elas. O olfato de pastores belga como Wilson e de bloodhounds como a Enola é poderoso, o que faz deles farejadores, muitas vezes decisivos, em equipes que buscam pessoas desaparecidas. Adestrador há mais de 20 anos, o Fernando se especializou no treinamento de cães para operações de resgate e investigações criminais. O trabalho começa quando eles são filhotinhos. Já começa a estimular ele a usar o faro desde dos 50 dias, 60 dias, que é a fase que ele começa a desmamar. A gente usa as técnicas para aprimorar esse instinto dele. O Fernando prepara cães para bombeiros, polícias e guardas municipais. Depois, os animais seguem o treinamento com condutores, que se tornam companheiros. O condutor precisa passar confiança e entender os trejeitos do cachorro, e o cachorro precisa confiar no cara que está lá com ele. A gente vai fazer um teste agora para mostrar a habilidade do Asterix, a capacidade que ele tem de encontrar uma pessoa. Eu vou me esconder aqui perto e aí a gente vai ver o Asterix em ação. O que você precisa, Fernando, para ele me procurar? Eu preciso de um objeto de uso pessoal seu. Pode ser o celular, por exemplo, tem que ter meu cheiro. Pode, que tem que ter seu cheiro e só você usa. Vai pôr aqui no saquinho. E eu vou embora então. Vou me esconder agora. E para dificultar a missão do Asterix, eu vou ficar aqui, ó, dentro do carro. Buscar! Ele só precisa de alguns minutos para cumprir a missão. Aí, garota! Em operações na mata, o adestrador sempre conduz os cães com uma guia, para evitar o risco de se perderem, como aconteceu com o cão Wilson, na Colômbia. Se for um cachorro que for que tem habilidade para caça e está acostumado a viver no meio do mato, ele vai sobreviver. Da mesma maneira que ele encontrou as crianças, outros cachorros podem ajudar a encontrar ele. O governo de Santa Catarina confirmou a morte de um homem em situação de rua. Ele tinha sinais de hipotermia, que é a queda da temperatura do corpo. A Defesa Civil colocou os estados do Sul em alerta por causa da onda de frio dos últimos dias. Os gramados ficaram cobertos pela geada na Serra Gaúcha. Os termômetros chegaram a 2 graus negativos em Bom Jesus. Em Porto Alegre, a Fundação de Assistência Social e Cidadania reforçou a abordagem de pessoas nas ruas. Mesmo assim, nossa equipe encontrou gente dormindo embaixo de marquises. Em Santa Catarina, a chuva e o vento derrubaram ainda mais a sensação térmica. As temperaturas despencaram quase 20 graus desde o fim de semana. Estava 30 graus no final de semana e agora baixou para 12, tá daquele jeito, tem que usar blusa. Equipes do SAMU foram chamadas para atender 2 homens em Florianópolis. Um deles estava tremendo de frio e foi levado para o hospital.
O outro sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu no local. A suspeita de hipotermia foi confirmada durante a tarde pelo governo do estado. O homem de 41 anos era natural do Rio Grande do Sul e vivia aqui em Florianópolis desde 2020. Segundo a Secretaria de Assistência Social, ele foi atendido 24 vezes pelos serviços municipais nos últimos 2 anos, mas não aceitou morar num abrigo. Tudo aquilo que se podia fazer foi feito no atendimento a esse senhor. O que nós precisamos entender é que as pessoas não querem sair da rua. E nós não podemos trazê-las para cá coercitivamente. A secretaria informou que existem 250 leitos disponíveis em abrigos. A Defesa Civil reforçou o alerta de frio intenso para os próximos dias. Com esse aviso meteorológico, a gente recomenda que as pessoas tomem medidas de precaução, desde, por exemplo, crianças, idosos, que requerem cuidados especiais, e também moradores de rua também deve ter uma atenção especial, porque realmente foi um declínio acentuado de temperatura. Cidades do litoral paulista estão em estado de alerta por causa das fortes chuvas. A chuva mais forte atingiu o litoral norte do estado de São Paulo. Houve deslizamentos de terra na rodovia Rio Santos, que precisou ser interditada parcialmente. A situação é pior em São Sebastião, cidade onde morreram 64 pessoas em fevereiro deste ano por causa do mau tempo. Muitos bairros estão alagados e as aulas da rede pública foram suspensas em Juqueí, Barra do Saí e em Camburi. A instabilidade deixou o mar agitado e com fortes ondas. A ressaca atinge também o litoral sul de São Paulo, que está em estado de atenção. Aqui na Baixada Santista, há previsão de ondas de até 3 metros de altura. A força da maré tem potencial para destruir estruturas que estão na orla da praia. A chuva forte e a maré alta podem juntas causar ainda mais alagamentos. Quando a gente tem a conjugação desses fenômenos meteorológicos em conjunto, a água certamente vai levar mais tempo para escoar. É o pior cenário que a gente pode ter na região costeira. O alerta da Marinha para ressaca entre os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro vale até a próxima sexta-feira. Agora vamos falar com a Lidiane Sayuri para saber até quando a população deve ficar em alerta. Lid, boa noite para você. Boa noite, Salsi. Olha, pelo menos até quinta, viu? Boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos. A frente fria que trouxe tanta chuva se afasta agora para o oceano, mas a circulação de ventos úmidos do mar mantém as nuvens carregadas. Nos próximos dias, tem alerta em todas as áreas destacadas. Do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro, ondas de até 3 metros. Há risco de novos alagamentos e deslizamentos no litoral de Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo e no sul fluminense. Em Mato Grosso e em Rondônia, friagem. Amanhã não chove, apenas nas áreas claras. Em Florianópolis, tarde fria com 18 graus. No Rio de Janeiro faz até 27. Em Goiânia, 29. Em Teresina, 34. E em Porto Velho, 24. Em Bagé, na fronteira com o Uruguai, chance de geada com 0 grau. Do Vale do Itajaí, Santa Catarina, até o litoral norte de São Paulo, temporais e a máxima não passa dos 19. Em Cuiabá, friagem com mínima de 9 e máxima de 14 graus. Tempo Delivery. O Admilson quer saber se vai fazer sol em Fazenda Nova, Pernambuco. Opa, olha só, Edmilson, sol com muita chuva, viu? Atenção principalmente amanhã. Há risco de alagamentos e deslizamentos. Nesta quarta, máxima de 27. Na quinta e na sexta, até 28. Previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo? Basta pedir pelas redes sociais com a hashtag #VocêNoJR. Salce, Celso. A CPI que investiga a manipulação dos jogos de futebol ouviu o ex-presidente do Sindicato dos Árbitros de Goiás, Cleiton dos Anjos. Os atletas Eduardo Bauerman e Romarinho foram convocados, mas não compareceram. A Justiça revogou uma das prisões preventivas de Glaidson Acácio dos Santos, o faraó dos bitcoins. Ele responde por fraude com criptomoedas. Como tem mais 6 prisões preventivas decretadas, Glaidson segue preso no Paraná. A Secretaria de Administração Penitenciária analisa o pedido da ex-deputada federal Flor de Lis para se casar numa cerimônia no presídio de Bangu, no Rio de Janeiro. Ela cumpre pena por matar o marido, Anderson do Carmo.
Em Brasília, o STJ adiou o julgamento do recurso para restabelecer a condenação de 4 réus no caso da Boate Kiss. A Justiça Gaúcha anulou o julgamento por falhas técnicas. 242 pessoas morreram no incêndio há 10 anos. Brasília ficou agitada hoje com a possibilidade da queda de um ministro do governo Lula. Assunto para Luiz Fara Monteiro. Boa noite, Fara. Queda de braço segue intensa, Celso. Boa noite para você, para a Salsi e a todos que nos acompanham. Apesar das constantes pressões do União Brasil para que Daniela Carneiro deixe o Ministério do Turismo, ela segue no cargo. A ministra participou hoje de uma reunião com Lula e disse que está à disposição do presidente. Foi uma reviravolta. A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, chegou ao Planalto pela manhã, acompanhada do marido Vaguinho, prefeito de Belfor Roxo. A demissão dela era dada como certa entre os líderes do Congresso e até mesmo entre ministros, que já contavam que Lula teria reuniões ao longo do dia para fechar os últimos detalhes da nomeação do deputado Celso Sabino para o comando da pasta. Ele é do União Brasil, mesmo partido da atual ministra. Mas a reunião terminou com Daniela no cargo. Após o encontro, ela participou de uma sessão da Comissão de Turismo da Câmara e disse que a reunião com o presidente foi positiva. Estou muito tranquila, com a consciência realmente tranquila. Foi uma conversa muito positiva. Estou a serviço do Brasil, para fortalecer o turismo no nosso Brasil, juntamente com o presidente Lula e à disposição do presidente Lula. A saída de Daniela não foi concretizada hoje porque Lula e o casal não chegaram a um acordo. O presidente quer uma saída digna, exaltando o trabalho nesses 6 meses à frente do Ministério do Turismo e evitando criar um mal-estar. Pelo menos até quinta-feira, Daniela Carneiro permanece no cargo, quando participa de uma reunião ministerial. É um processo natural de um partido que, avaliando os ministros que indicou, quer rediscutir isso. Isso é absolutamente natural, quem está no mundo da política. E o que importa é que em nenhum momento tem qualquer questionamento sobre o trabalho da ministra Daniela. Hoje, pela primeira vez desde que assumiu o Planalto, Lula fez uma transmissão ao vivo. O presidente não falou sobre mudanças nos ministérios, nem sobre articulação política, mas prometeu criar um programa no dia 2 de julho de obras de infraestrutura com investimentos em 6 áreas. O presidente também afirmou que é contra a invasão de terras e que pediu um levantamento ao Ministério do Desenvolvimento Agrário das áreas que podem ser destinadas à reforma agrária. Nós vamos fortalecer a pequena e média propriedade, nós vamos fortalecer o agronegócio, nós vamos continuar fazendo reforma agrária. Não precisa mais invadir terra. Olha, se quem faz o levantamento da terra improdutível é o INCRA, o INCRA que comunica o governo quais são as propriedades improdutivas que existem em cada estado brasileiro, e a partir daí nós vamos discutir a ocupação dessa terra. Sim. É simples. Sim. Não precisa ter barulho, não precisa ter guerra. E a CPI do MST fez hoje um balanço da visita à região do Pontal do Paranapanema, área de conflitos rurais em São Paulo. Durante a sessão, o relator, deputado Ricardo Salles, apresentou um vídeo com acusações contra José Rainha Júnior, líder sem terra, de extorquir dinheiro de donos de terra. Salles mostrou um depoimento gravado com Maria Nancy Giulangeli, que seria dona de uma área disputada judicialmente no interior de São Paulo. Ela acusa José Rainha de extorquir dinheiro de fazendeiros no Pontal do Paranapanema. Parecia uma pessoa de Apucarana interessada em comprar, me chamou até para ver uma propriedade dele numa outra região, que ele tinha interesse em negociar essa propriedade, pegando a nossa aqui. Mas aí eu fui ver essa propriedade, eram pedaços, não tinha nem caminho para entrar. Aí, nisso tudo, eu não demonstrei interesse. Falou que também não tinha registro, mas que hoje em dia não se precisa de registro, que só escritura. Aí ele falou, é melhor você negociar com o sem terra, com o Rainha, o Zé Rainha. Aí nisso o Zé Rainha mandou recado, que ele queria 2 milhões e 20 alqueires de terra.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo mandou soltar José Rainha Júnior esta semana. Ele estava preso preventivamente desde março. O deputado Evair de Mello, vice-líder do PP na Câmara, divulgou hoje em uma rede social que vai pedir a convocação de Rainha para depor na CPI do MST. O parlamentar criticou a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que revogou a prisão preventiva do líder sem terra. É lamentável que este terrorista invasor de terra, condenado por homicídio e investigado por extorquir companheiros, seja mais uma vez agraciado pelo ativismo judiciário que impera em nosso país. A CPI, que investiga as invasões às sedes dos três poderes, aprovou hoje a convocação de nomes ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro para prestar esclarecimentos. Como já era esperado, a análise dos requerimentos da CPI foi de enfrentamento entre governistas e oposição. Senhores deputados e senadores, por favor. A base aliada ao governo fez valer a vontade da maioria. Foram aprovados mais de 220 requerimentos. No total, mais de 30 pessoas suspeitas de envolvimento no suposto financiamento e planejamento dos atos violentos foram convocadas. Entre elas, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. General Augusto Heleno, ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. General Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa. E o ex-chefe do Departamento Operacional da Polícia Militar do Distrito Federal, Jorge Eduardo Naime. Os governistas conseguiram evitar a convocação do general Gonçalves Dias, ex-ministro do GSI de Lula, responsável pela segurança do Palácio Planalto, no dia dos atos violentos. Ele aparece em imagens conversando com invasores. O ministro da Justiça, Flávio Dino, acusado pela oposição de omissão, não terá que prestar esclarecimentos. Pedidos de informações, como planos de viagens do presidente da República no fim de semana das invasões, também foram rejeitados. Nós temos 6 meses de trabalho, são 180 dias e nós seguiremos, na verdade, esse alinhamento. Alguém que eventualmente não foi aprovado nessa primeira rodada será numa segunda rodada e tenho certeza de que todos serão ouvidos de fato por esta comissão. Na minha opinião, as informações, desde que elas tenham algum vínculo de conexão com o que nós estamos trabalhando, com o que nós estamos investigando, deveriam todas serem aprovadas. Entretanto, o plenário é que decide, o plenário é que é o órgão soberano para tomar as suas deliberações. Daqui a pouco eu volto com outras notícias de Brasília. Celso e Salsi. Até já, Fara. Veja a seguir, cambistas cobram quase R$7 mil por ingressos do show da cantora Taylor Swift aqui no Brasil. Avança no Senado prorrogação da desoneração da folha salarial para os setores que mais empregam no país. E ainda hoje, na série de reportagens especiais, o trabalho da polícia para fiscalizar o trânsito durante a madrugada. Cambistas cobram valores abusivos para os ingressos do show da cantora Taylor Swift no Brasil. Algumas entradas chegam a ser oferecidas a quase R$7 mil. Nas filas presenciais, fãs dizem que foram ameaçados. O Procon de São Paulo pediu que a empresa responsável pela venda oficial preste esclarecimentos até quinta-feira. Olha, amiga, é os que eu tenho no momento, tá? As imagens obtidas com exclusividade pelo Jornal da Record são de um cambista que oferece ingressos para o show da cantora americana Taylor Swift. Repare no valor impresso no ticket, R$ 750. Mas, na troca de mensagens com a nossa equipe, o preço cobrado é bem maior, R$ 1.200 para a cadeira inferior. Neste áudio, o cambista marca o local da entrega e ironiza os fãs. Eu vou encontrar meus clientes na estação de metrô Jabaquara. Não chora, porque foi o que eu mais vi gente chorando hoje. Parecia que eu tava até num velório, pô. A venda oficial para os shows da cantora começaram na segunda-feira, mas os ingressos terminaram em poucos minutos. Nas bilheterias do Rio de Janeiro e de São Paulo, houve confusão. A polícia foi chamada. Fãs que aguardavam na fila há vários dias dizem que foram ameaçados por cambistas.
Eles estavam aqui com um pedaço de pau, eles estavam empurrando a grade, eles estavam empurrando e prensando a gente na grade que já estava apertada. Eu tô muito triste, moço, porque sempre foi meu sonho ir no show dela. E por causa desses cambistas eu não consegui, entendeu? Os cambistas agem também pela internet, vendendo ingressos em sites que fazem a ponte entre as pessoas que querem comprar e empresas que oferecem as entradas para os shows. A plataforma é legal, mas virou ferramenta fácil para os criminosos. Em um dos sites que a gente pesquisou, o valor cobrado para o ingresso no setor cadeira inferior é R$ 6.899, ou seja, 9 vezes o valor original. A pena de prisão para cambistas pode chegar a 2 anos de reclusão. O Procon de São Paulo notificou a empresa responsável pela organização do show. Ela tem até quinta-feira para prestar esclarecimentos. O consumidor ele recorre ao Procon, cabe ainda ao consumidor o judiciário entrar com uma ação no juizado especial, por exemplo, e tentar ali pleitear o direito que pode socorrer nesse caso. Nós procuramos a empresa responsável pela venda oficial de ingressos para os shows da cantora Taylor Swift, mas ainda não tivemos retorno. Em Minas Gerais, a polícia esclareceu os motivos que levaram um casal a ser preso pela segunda vez. Eles são investigados por estelionato. Mesmo em prisão domiciliar, a dupla teria continuado a fazer vítimas pelo país. Os suspeitos de gerenciar uma pirâmide financeira ostentavam uma vida de luxo nas redes sociais. Tudo com dinheiro das vítimas, segundo a polícia. A investigação ainda apura quanto Isabela Barros, de 29 anos, e David Barros, de 34, teriam desviado para o próprio bolso. O contrato com os interessados era apenas verbal e o dinheiro das supostas aplicações era depositado na conta pessoal dos suspeitos. O casal foi preso em maio do ano passado, acusado de estelionato, mas em agosto ganhou direito à prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. Mesmo assim, segundo a polícia, os suspeitos não pararam de praticar o crime, desta vez fora de Minas Gerais, o que levou a justiça a redecretar a prisão dos dois. Eles estavam oferecendo investimento, para algumas vítimas, captando novas vítimas. É um fato interessante aí que a partir desse momento, que eles foram soltos, eles também desencadearam algumas operações fora do estado de Minas Gerais, inclusive no estado do Amapá, na Bahia e no Rio Grande do Sul. Segundo a Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, Isabela foi levada para o presídio de Vespasiano e David para o de Lagoa Santa. Mas a notícia da prisão não trouxe alívio para Maurísia. Ela acreditou na promessa de receber em 40 dias o dobro do que seria aplicado. 2 anos atrás, fez um depósito de R$ 7.500 e nunca mais viu a cor do dinheiro. A gente se sente envergonhada diante das pessoas. Eu vi uma esperança de ter um dinheiro para um projeto que acabou não acontecendo, E tivemos foi mais dor de cabeça. A defesa do casal disse que a prisão não tem segurança jurídica e também afirmou que, em liberdade, o casal pode prosseguir com a reestruturação da empresa. Nos Estados Unidos, Donald Trump se tornou o primeiro ex-presidente americano a enfrentar acusações federais. Ele se apresentou hoje a um tribunal de Miami, na Flórida, e se declarou inocente. Rodovias foram fechadas para que o comboio com Donald Trump chegasse ao Tribunal Federal de Miami. Mas os apoiadores do ex-presidente, que estavam nos arredores da corte, não puderam vê-lo. O carro que levava o republicano entrou direto na garagem. Trump enfrenta uma ação federal com 37 acusações. 31 delas apontam que ele guardou de forma intencional documentos de defesa nacional, o que seria uma violação à lei de espionagem. Nas outras 6, o político é acusado de fazer declarações falsas e de conspiração para obstruir a justiça. Essa é a primeira vez que um ex-presidente enfrenta acusações federais. Os arquivos confidenciais foram encontrados na mansão de Trump, na Flórida, quando ele já tinha deixado a presidência. Algumas caixas com documentos estavam num banheiro. No tribunal, Trump se declarou inocente.
Um assessor pessoal do ex-presidente, o Al Nauta, também compareceu à corte. Ele é acusado de mentir para os investigadores e de conspirar com Trump para esconder os documentos secretos, o que ele nega. Lideranças do Partido Republicano, o mesmo de Trump, dizem que o ex-presidente está sendo tratado injustamente pelo Departamento de Justiça. Em uma rede social, Trump afirmou que esse é um dos dias mais tristes da história do país e voltou a dizer que se trata de uma interferência eleitoral. Horas depois de deixar o tribunal, o ex-presidente voltou a Nova Jersey. Lá, ele vai participar de uma cerimônia de arrecadação de fundos de campanha. Apesar dos problemas com a justiça, ele já anunciou a pré-candidatura à corrida presidencial do ano que vem. Em abril, Trump havia enfrentado 34 acusações em um tribunal local de Nova York sobre falsificação de registros de negócios. As denúncias envolvem a compra do silêncio de uma atriz de filmes adultos com quem ele teria tido uma relação extraconjugal em 2006. Trump também se declarou inocente nesse caso. A Arquidiocese de Colônia, na Alemanha, foi condenada a pagar o equivalente a mais de R$ 1,5 milhão a uma vítima de abusos sexuais. O homem, que hoje tem 62 anos, sofreu mais de 300 abusos de um padre na década de 70. Além da indenização, a arquidiocese onde ficava o sacerdote terá que assumir futuros tratamentos psicológicos. A Igreja Católica não questionou as denúncias contra o padre. Mais de 3.600 menores foram vítimas de violência sexual por integrantes da Igreja Católica na Alemanha entre os anos de 1946 e 2014. Um levantamento do Procon São Paulo, que compara tarifas bancárias, encontrou diferenças de quase 500% nos pacotes oferecidos aos clientes. Assunto para a Patrícia Lages. Oi, Patrícia, seja bem-vinda. Boa noite. Olá, Salsi. Boa noite para você. Boa noite, Celso. Boa noite para você de casa. A pesquisa comparou os valores cobrados entre junho de 2022 e maio de 2023. O levantamento é anual e compara as tabelas de serviços avulsos e de pacotes padronizados dos principais bancos do país. Os pacotes de serviços são estabelecidos pelo Banco Central, mas cada instituição pode definir a própria tabela. Na comparação, o Procon apontou que todos tiveram aumento de tarifas, mas a maior diferença foi no serviço avulso transferência entre contas na própria instituição. O maior valor cobrado foi de R$ 7,40 e o menor de R$ 1,25, uma diferença de 492%. A contratação de pacotes de serviços não é obrigatória, porém, o Banco Central autoriza que os bancos ofereçam 4 modelos padronizados para que o consumidor escolha. O ideal é que o correntista conheça o que cada pacote oferece antes de contratar. Agora, Patrícia, qual a dica para que o consumidor tenha acesso aos serviços, mas com tarifas mais baixas? Tem que dar um jeitinho, né, Salsi? Olha, o primeiro passo é fazer a boa e velha pesquisa de preços e comparar os valores. Antes de mudar de um banco para outro, vale a pena negociar, porque dependendo do relacionamento do consumidor com a instituição, é possível obter descontos e até gratuidades. Em alguns bancos, a negociação pode ser feita por telefone ou mesmo pela internet. Salsi, Celso. Obrigada, Patrícia. Veja a seguir, na véspera de perder a validade, o Senado aprova a medida provisória que recria o programa Minha Casa Minha Vida. Na série especial, a história do jovem que morreu atropelado na saída de uma balada em São Paulo. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou hoje a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos até dezembro de 2027. Agora a gente volta a conversar com Luiz Fara Monteiro em Brasília. Fara, com essa aprovação, a desoneração já está prorrogada, Fara? Ainda não, Salso. Existe uma votação a mais agendada para a semana que vem na própria comissão.
Os 17 setores que mais empregam no país defendem a aprovação em até 2 meses pelo Congresso para que as empresas possam se planejar para os próximos anos. Pelo texto aprovado hoje na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, fica prorrogado até 2027 o benefício que permite aos setores pagarem alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre os salários dos trabalhadores. Eu acho que o setor produtivo está realmente bastante tranquilo agora, não vai ficar com aquela apreensão da prorrogação passada que deixou-se para prorrogar no último minuto do último dia. E agora as empresas têm aí 6 meses para poder se planejar, se organizar para gerar mais emprego para o Brasil. O texto ainda precisa passar por uma segunda votação na própria Comissão de Assuntos Econômicos aqui do Senado. Se a aprovação for confirmada e nenhum recurso for apresentado para que vá a plenário, o projeto seguirá direto para a análise dos deputados. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, defendeu que a discussão fosse adiada para o segundo semestre. Apesar disso, o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos está confiante que o projeto seguirá direto para a Câmara, sem precisar passar pelo plenário do Senado. Foi feito um acordo. Eu creio que a discussão agora vai para a Câmara dos Deputados. A gente espera que o governo entenda esse momento, que o maior desafio do país hoje não é arrecadar mais. O maior desafio do Brasil é gerar empregos e esse é um projeto que está em sintonia com esse sentimento. Ao todo, os 17 setores afetados empregam diretamente quase 9 milhões de pessoas. Se não fosse a desoneração, mais de 1.600.000 empregos não teriam sido gerados entre 2018 e 2022. Um desses setores é o de infraestrutura de redes de telecomunicações e call center, que hoje emprega mais de 2 milhões de trabalhadores. Se a desoneração não for prorrogada, cerca de 400.000 pessoas podem ser demitidas nos próximos 2 anos. Isso é inadmissível e nós temos certeza que o governo e os partidos, independente da posição e da linha política dele, eles vão aprovar a desoneração. Na véspera de perder a validade, a medida provisória que recria o programa Minha Casa Minha Vida foi aprovada agora há pouco no Senado. Então nós vamos conversar ao vivo com o repórter Clébio Cavagnoli, que tem os detalhes. Boa noite, Clébio. Olá, Fara. Boa noite a você e a todos. O Programa de Moradias Populares do Governo Federal foi aprovado em votação simbólica. A proposta aprovada prevê a reserva de pelo menos 5% dos recursos da política habitacional para financiar a retomada de obras paradas. Mulheres vítimas de violência terão prioridade no programa. O texto prevê ainda incentivos a projetos ecologicamente mais sustentáveis e a produção de casas mais próximas de centros urbanos. Agora o projeto vai à sanção presidencial. Hoje, o presidente Lula prometeu ampliar o programa para famílias de classe média, com renda de até R$12 mil por mês, mas não deu um prazo para isso acontecer. Fara. Obrigado pelas informações, Clébio. Indicado por Lula uma vaga no Supremo Tribunal Federal, o advogado Cristiano Zanin se encontrou com parlamentares hoje em busca de apoio. Zanin visitou gabinetes e esteve na liderança do PSD. Ele também já se reuniu com lideranças da bancada evangélica na semana passada. A busca por apoio continua amanhã. O advogado de Lula na Lava Jato ainda enfrenta forte resistência na oposição. Zanin vai ser sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado na quarta-feira da semana que vem e precisa ter o nome aprovado no plenário do Senado para assumir a vaga no Supremo Tribunal Federal. Essas foram as principais notícias de hoje aqui de Brasília. Salce e Celso. Obrigada, Fara. Até amanhã. Nos Estados Unidos, a festa do Denver Nuggets após o título inédito da Liga Americana de Basquete acabou em tiroteio no estado do Colorado. Ao menos 10 pessoas ficaram feridas, 13 estão em estado grave. Os tiros ocorreram de madrugada a cerca de 1 quilômetro da arena onde Denver havia conquistado o título inédito na final da NBA, a Liga Americana de Basquete. A polícia investiga o que motivou os disparos. Uma pessoa foi detida. Na maior cidade do país, a combinação entre bebida e direção transforma carros em armas. Hoje, na série especial, a história de um rapaz de 20 anos que perdeu a vida ao ser atropelado de propósito por um motorista que saía de uma boate. Testemunhas revelam que o condutor do veículo dirigia embriagado.
As lembranças são muitas. O Fernando, com 3 anos de idade, pegando uma cadeira para subir a escada e tentar pegar um brinquedo que ele jogou pela janela. O Fernando roubando as minhas massinhas de panqueca. As brigas porque não arrumava o quarto. Agora tá lá, arrumadinho. Não tem mais bagunça. Não tem mais bagunça. O filho desta mulher foi atropelado durante a madrugada, depois de sair de uma boate. Fernando estava bem aqui quando foi atingido pelo carro. O motorista saía aqui deste estacionamento. A suspeita é que ele estaria bêbado, tanto que ele atropelou Fernando por 2 vezes e depois fugiu por esta rua, sem prestar socorro. O cara que matou ele estava dentro da Land Rover e como a rua era um pouco estreita, ele não estava conseguindo porque o carro estava na frente. E aí eu fui colocar o carro do outro lado da rua. E antes de tirar o carro, o Fernando estava do meu lado e ele falou assim, eu vou lá ver. Aí ele desceu. Câmeras registraram o atropelamento. Fernando já aparece fora do carro, na frente do veículo maior. O motorista acelera e acerta o jovem que cai. Tava no sofá, televisão ligada, o telefone tocou, mas não era o dele. Era de um dos amigos. Tia! O motorista ainda para o carro e passa mais uma vez por cima do corpo do rapaz de 20 anos. Em seguida, foge do local. Este rapaz, que prefere não ser identificado, estava com Fernando naquela noite, em agosto do ano passado. Os dois eram amigos desde criança. Ele afirma que o motorista do veículo, que também saía da boate, aparentava ter bebido. Pelo jeito que ele falou comigo, a gente viu que ele estava bem alterado, com certeza ele estava bêbado. Um dos riscos da noite, a combinação de direção e álcool faz o carro virar uma arma nas mãos de motoristas. Além das brigas de trânsito, a alteração provocada pela bebida também contribui para acidentes. No Brasil, 4 de cada 10 são causados por alguém que bebeu. Segundo dados recentes da Companhia de Tráfego, a maior parte dos acidentes em São Paulo é registrada nos fins de semana, principalmente na noite de sábado. Em postos de combustíveis, as lojas de conveniência vendem bebidas alcoólicas livremente, ao lado de veículos estacionados. Nós flagramos este homem que compra uma cerveja e sai dirigindo com a garrafa na mão. Os principais fatores de acidente durante a madrugada são a velocidade, o uso de álcool ou drogas, que isso, além de ser ilegal, é um risco. Ele acha que vai dominar aquela situação e não vai conseguir dominar. As maiores estratégias estão no policiamento, né? O policiamento através das blitzes, né? O Departamento de Trânsito da Polícia Militar faz blitz todas as noites. Pelo menos 8 barreiras são montadas em diferentes pontos da capital paulista. Em cada uma delas, mais de 500 motoristas são abordados. As barreiras são montadas ao longo de boa parte da avenida. Dificilmente o motorista passa sem ser abordado. Muitos têm de fazer este primeiro teste do bafômetro. Ele vai informar ou a luz verde, que a pessoa não tem resquícios de álcool no sopro da pessoa, ou a luz vermelha, onde apresenta resquícios de álcool. Apagou, e aí... E esse equipamento, ele é muito célere, então ele já está pronto para o próximo sopro. Assopra novamente. E assim eu consigo otimizar uma fiscalização até 0,33 é autuação de trânsito. Então, o artigo 65 do Código de Trânsito Brasileiro. A partir de 0,34 ele já comete a infração do Código de Trânsito, que é o Código Criminal, já o artigo 306. Então, ou seja, já é crime de trânsito. Crime de trânsito, ele está conduzindo o veículo alcoolizado. É a famosa Lei Seca, que entrou em vigor no país em 2008. Com 0,34 miligramas de álcool por litro de ar expelido, o equivalente a 2 latas de cerveja, o motorista responde por crime de trânsito na justiça e pode ficar até 3 anos na cadeia. Nessa blitz, a maioria passa no teste. Mas as horas voam e quanto mais perto da madrugada, mais motoristas que beberam são flagrados. Há também aqueles que se recusam a fazer o teste. Quem se recusa também é multado e pode perder a habilitação.
Gustavo dos Santos Soares também está proibido de dirigir pela justiça, mas está livre. É ele quem dirigia o carro que atropelou Fernando. Segundo o depoimento de uma mulher que estava no banco ao lado do motorista, Gustavo bebia pouco antes de dirigir. Como que uma pessoa dessa consegue estar na rua, consegue entrar em lugares onde tem pessoas decentes que vão ali para se divertir? O julgamento do caso de Fernando deve acontecer nos próximos meses. Mas, qualquer que seja o resultado, Maurício e Débora nunca esquecerão daquela noite. Um pedaço da Débora não existe mais. A Débora continua existindo porque existem as meninas, existem o pai. Eu não consigo mais me concentrar, eu esqueço as coisas. O consolo chega aos finais de semana. Às sextas e aos sábados, a casa fica lotada para receber os colegas do filho. A maioria passa as noites aqui, lembrando das histórias do amigo, que se foi numa madrugada de São Paulo. Muitos deles também deixaram de ir para uma balada. Não conseguem mais ficar à vontade numa balada. Os meninos, vários ficaram muito mal também. Então eles preferem vir para cá, fazer churrasco, ficar conversando. Aqui pelo menos eles estão seguros. Nós não conseguimos contato com a defesa do homem que atropelou e causou a morte de Fernando. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a série Reis e logo após Jesus tem informação da zona de risco ao vivo em A Grande Conquista. Boa noite para você, cuide-se. Tchau. Boa noite.